Assim não, homem! Foi o que eu disse, num tom entre o riso e o susto, sem imaginar que aquelas palavras mudariam tudo dali em diante. Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte nos comentários qual o seu nome e de qual cidade você está assistindo. Na minha pequena cidade de Minas, minha casa parecia mais silenciosa do que nunca. O relógio da parede marcava as horas lentas, a pia da cozinha pingava sem parar. E o banheiro antigo deixava escapar um vazamento escondido. Era como se as coisas gritassem no meu lugar. Quase 60 anos de vida, quase 40 de casamento, e eu carregava no corpo e no olhar o peso de um silêncio que já não era paz, mas abandono. Naquela noite, Rogério chegou mais uma vez depois do horário. Abriu a porta com pressa, deixou o paletó sobre a cadeira e atravessou a sala sem sequer olhar para mim. O cheiro de perfume feminino ficou no ar, como uma marca cruel, mais forte que qualquer palavra que ele pudesse dizer. E justamente por não dizer nada, doeu ainda mais. Eu me esforcei para não tremer. Arrumei a mesa para dois, mas jantei sozinha. O prato de Rogério permaneceu intocado, a comida esfriando como lembrança de um tempo em que o jantar era partilha. Na cozinha, o rádio tocava uma moda de viola antiga, dessas que falam de solidão e despedidas. A música parecia narrar a minha vida linha por linha. Enquanto a cidade dormia, minha casa parecia cada vez mais cheia de vazios. A água se infiltrava pelas paredes, o coração se apertava no peito, e tudo indicava que em breve algo iria estourar. Respirei fundo, mas eu sabia. Aquele silêncio escondia uma tempestade prestes a vir à tona. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. Fiquei algum tempo sentada na beira da cama, olhando para o armário fechado como quem tenta decifrar um segredo guardado ali dentro. O cheiro do perfume que Rogério trouxe na roupa ainda rondava a casa. Abri a janela para entrar ar novo, mas a sensação permaneceu, plantada como um mato teimoso na beira do quintal. Levantei, acendi o fogão e preparei café com o cuidado de sempre, como se o gesto antigo pudesse devolver algum sentido ao dia. Rogério apareceu na cozinha com passos pesados e os olhos úmidos de sono ou de bebida. Sentou-se sem dizer bom dia. Coloquei uma xícara à frente dele e esperei. O rádio sussurrava notícias do campo e o gotejar da pia marcava o tempo em gotas. Você chegou tarde, eu disse sem levantar a voz. Ele passou o açúcar, mexeu devagar e respondeu apenas que o trabalho exigia. Não perguntou do vazamento no banheiro, não perguntou de como eu dormi, não perguntou de nada. Quando terminou o café, pegou as chaves e foi embora, prometendo voltar cedo. A porta bateu e a casa retornou ao seu silêncio. Caminhei até o banheiro. O rejunte já escurecia num canto, traçando um desenho triste entre os azulejos antigos. Passei a mão no encanamento. Senti a vibração leve da água correndo no lugar errado. Coloquei uma bacia no chão para segurar o que escorria e, sem perceber, me inclinei sobre o meu próprio reflexo no espelho. Vi os fios brancos, a pele fina no pescoço, os olhos que ainda tinham brilho, mas cansados de esperar respostas que não vinham. Não sou uma sombra, pensei. E o pensamento me deu um susto, como se eu tivesse falado alto. Ao meio-dia, Dona Zilda apareceu no portão com um prato de bolo de fubá. Falou da vida, do preço do tomate, do calor que vinha cedo naquele ano. Observou a infiltração no teto do quarto e sugeriu um pedreiro que andava fazendo serviço bom na rua de baixo. Agradeci, disse que ia ver e mudei de assunto. Eu ainda não estava pronta para chamar alguém de fora para dentro de casa, como se o primeiro martelo batido pudesse abrir, junto com a parede, o que eu tentava manter guardado. Foi no fim da tarde que notei o celular de Rogério esquecido sobre a mesa. Ele tinha saído apressado de novo. Disse que precisava resolver uma coisa na oficina do primo. O aparelho vibrava de tempos em tempos com notificações. Peguei com cuidado, não como quem espiona, mas como quem procura um traço de realidade para se apoiar. As mensagens estavam abertas. Eram curtas, íntimas, com risos digitados e promessas de encontros que se repetiam em dias diferentes. Um nome que eu não conhecia surgia sempre, com apelidos que me deram um golpe seco no estômago. Fiquei imóvel, segurando o celular como quem segura a brasa. A mão começou a tremer. Respirei fundo.
Coloquei o aparelho no lugar exato onde estava, alinhado à toalha da mesa, e enxuguei os olhos com a barra do avental. Não chorei alto. Não fiz escândalo. Apenas senti o chão mudar de lugar. Naquela noite, arrumei a mesa novamente, mais por costume do que por esperança. Rogério não voltou para jantar. Mandou um áudio curto dizendo que estava cansado e que ia dormir na casa do primo para não ter que dirigir de volta. A voz dele soou desafinada, sem cuidado. E eu ouvi até o final, 2 vezes, como quem confere se entendeu direito. Depois desliguei o rádio que tocava uma canção leve e fiquei em silêncio com a casa. O relógio da parede seguiu firme e o vazamento no banheiro marcava outro tempo, impreciso, insistente. Nos dias seguintes, os sinais se acumularam como poeira em móvel escuro. O cheiro de perfumes diferentes, os banhos demorados ao voltar, as camisas novas que apareciam sem explicação, o sorriso impaciente quando eu perguntava algo simples. Rogério respondia sempre com frases curtas, muitas vezes sem tirar os olhos do celular. Não começa, Helena. Ou então, você está imaginando coisa. E quando eu insistia, ele ria sem humor, como quem fecha a porta por dentro. Essa indiferença doía mais do que qualquer palavra dura. Tentei ocupar a cabeça trabalhando. Recebi encomendas de bainhas, consertei vestidos, ajustei camisas de vizinhos. O barulho da máquina de costura me dava um ritmo, um tipo de companhia que não criticava, não abandonava, não mentia. Enquanto costurava, lembrava da menina que fui, do rapaz que conheci na festa da igreja, dos planos que fizemos em voz baixa nas noites de calor. Eu não me reconhecia no que vivia agora. Havia um casamento na parede, emoldurado, que já não combinava com os 2 rostos ali dentro. Numa tarde liguei para Marina, minha filha. Não contei tudo. Disse apenas que as coisas estavam difíceis, que o pai andava ausente. Marina ficou preocupada, disse que podia me visitar no fim de semana, mas recusei. Não queria arrastar minha filha para aquela confusão. Era como se a casa estivesse doente e eu ainda procurasse o remédio certo. Desliguei o telefone e senti um vazio esquisito, uma vontade de ter alguém sentado à mesa só para conversar sobre a novela, sobre o clima, sobre o preço do feijão. Uma conversa simples, sem pontas. Na sexta-feira, Rogério chegou mais cedo que o habitual, perfumado e com uma camisa azul que eu nunca tinha visto. Tem saída da empresa, disse, evitando meu olhar. Fiquei em pé, segurando um pano de prato, e perguntei se ele voltaria tarde. Não me espera, respondeu, já caminhando até o espelho da sala para ajustar o colarinho. Percebi que ele buscava no reflexo uma versão de si mesmo que já não cabia dentro daquela casa. Quando a porta se fechou, fui até o banheiro e abri o registro principal. O barulho da água correndo pelo encanamento lembrava uma chuva distante, dessas que prometem aliviar o calor e não chegam. O piso estava úmido. Ajoelhei, peguei uma chave inglesa velha na caixa de ferramentas de Rogério e tentei ajustar alguma coisa que eu não entendia direito. A mão escorregou e o metal bateu no azulejo, deixando uma marca. A pequena falha na parede parecia dizer que consertos improvisados só adiam o que precisa ser feito. Na madrugada, o sono não veio. Fiquei na sala com as luzes apagadas, ouvindo o som do bairro. Um cachorro que late longe, uma moto passando devagar, o trem que cruza a cidade bem antes do amanhecer. Pensei na minha vida como se fosse uma costura antiga, cheia de pontos dados às pressas, linhas que já não sustentam o tecido. Imaginei desfazer a barra e recomeçar com linha nova. A ideia me trouxe calor nas mãos, medo no peito e também uma centelha de força. No sábado, ao varrer a varanda, vi Dona Zilda conversando com um rapaz de boné claro, braços fortes, o sotaque mineiro cantado na rua. A vizinha acenou, disse algo sobre aquele pedreiro bom e apontou para o vazamento que já manchava o canto da casa por fora. Sorri de volta por educação e prometi que ligaria mais tarde. Guardei o nome que ouvi por acaso. Carlos Eduardo. O pessoal chamava de Cadu. E, embora eu ainda não estivesse pronta para abrir a porta para alguém desconhecido, percebi que a casa não esperaria muito. O teto avisava, a parede avisava,
A pia repetia o aviso o dia inteiro. Quando Rogério entrou no fim da tarde, exausto e cheirando a bebida, eu estava sentada à mesa, mãos entrelaçadas. Ele tentou passar direto, mas eu chamei pelo nome. Rogério. Minha voz saiu firme. Ele parou, fez cara de impaciência, perguntou o que era. Eu não falei do celular, não falei do perfume, não falei da camisa azul. Disse apenas: a gente precisa conversar. Ele riu curto e disse que não tinha assunto. Foi quando percebi, com a clareza simples das coisas que não se escolhem, que a conversa que faltava entre nós já vinha sendo evitada há anos, e que se não acontecesse ali, aconteceria de outro modo, em outro lugar, com outras mãos mexendo nas paredes. A fissura não estava só na casa. Estava no que tínhamos deixado de ser um para o outro. E, a partir desse reconhecimento silencioso, algo dentro de mim começou a se preparar para o que viria. Na segunda-feira, acordei com a casa ainda mais silenciosa que o habitual. O gotejar insistente da pia se transformara num fio contínuo de água, e o banheiro já não escondia mais o problema. A parede apresentava manchas escuras que se espalhavam como feridas. O teto do quarto deixava pingar uma gota aqui, outra ali, formando círculos no lençol limpo. Passei a mão pelo pano molhado e respirei fundo, sentindo que aquele problema pequeno começava a exigir urgência. Rogério saíra cedo sem dizer nada. Eu sabia que, se esperasse por ele, a casa ia se desfazer aos poucos. Então, decidi agir. Peguei o número que Dona Zilda havia me dado e disquei. Do outro lado, uma voz firme de sotaque carregado atendeu com simplicidade. É o Cadu. Em que posso ajudar? Expliquei o problema e ele prometeu passar no mesmo dia para avaliar. A voz soava tranquila, sem pressa, mas também sem descaso. Quando desliguei, percebi que meu coração estava acelerado, como se eu tivesse feito algo fora da rotina. Arrumei a cozinha, passei pano no chão e ajeitei os cabelos diante do espelho, sem admitir para mim mesma por quê. À tarde, o barulho de passos no portão trouxe uma presença diferente à casa. Carlos Eduardo, o Cadu, surgiu com uma caixa de ferramentas sobre o ombro, rosto queimado de sol, braços fortes e um olhar direto sem artifícios. Cumprimentou-me com um aperto de mão firme e entrou olhando em volta, respeitoso, como quem entende que cada casa carrega segredos que não devem ser invadidos. Conduzi-o até o banheiro e ele se agachou diante do cano estourado. Enquanto eu observava o trabalho dele, notei o contraste. Rogério passava pela casa como sombra pesada, sempre apressado ou embriagado, enquanto aquele rapaz parecia se demorar nos detalhes, atento ao que fazia. Cadu falava pouco, mas quando falava, olhava nos olhos e as palavras ganhavam peso. Explicou que precisaria trocar parte do encanamento, talvez mexer nos azulejos antigos. Envergonhada, comentei que a casa já estava velha, quase como eu. Ele sorriu de leve e disse que não era assim. Algumas coisas antigas só precisavam de cuidado para voltarem a funcionar. Na cozinha, enquanto o pedreiro tirava medidas, passei café fresco. O cheiro se espalhou pela casa, misturando-se ao pó de cimento que começava a sair da obra. Ofereci uma xícara e ele agradeceu com um gesto simples, aceitando como quem respeita o ritual daquela casa. Por alguns segundos ficamos em silêncio, apenas o som das ferramentas ao fundo. Mas não era um silêncio pesado, e sim algo que parecia encher os espaços vazios. No fim da tarde, Rogério entrou sem avisar. Encontrou a gente conversando sobre as infiltrações e fez uma expressão amarga. Não cumprimentou Cadu, passou direto para o quarto e bateu a porta. Ele fingiu não notar, mas eu senti a tensão. Apontei para o banheiro e pedi que continuasse o serviço. O barulho das ferramentas preencheu o clima estranho que se formara. Quando Cadu se despediu, prometendo voltar no dia seguinte, agradeci e percebi o desconforto de Rogério, sentado na sala, fingindo ler o jornal. Naquela noite, Rogério não fez perguntas sobre o concerto. Apenas resmungou que não via necessidade de gastar dinheiro com vazamentos pequenos. Respondi que a parede não esperaria. Ele bufou, virou-se de costas na cama e adormeceu sem mais conversa.
Fiquei olhando o teto manchado, pensando que aquele pretexto simples, um cano quebrado, trazia à tona algo maior, o que não estava mais funcionando entre nós. Nos dias seguintes, Cadu voltou para terminar o serviço. Eu já esperava pelo barulho do portão, pela voz calma pedindo um copo d'água, pelo sorriso discreto quando aceitava o café. Conversávamos pouco, mas havia um cuidado nos gestos que não passava despercebido. Ele contava histórias de cidades onde trabalhara, de reformas improvisadas, de gente simples que lhe oferecia um prato de comida como pagamento. Eu ouvia com interesse, rindo às vezes de uma frase inesperada. Senti-me viva, como há muito não acontecia. Enquanto isso, Rogério se afastava cada vez mais. Chegava tarde, muitas vezes com cheiro de álcool e perfume estranho. Passava por nós como se não visse. Uma noite, quando mencionei que o banheiro já estava quase pronto, ele apenas respondeu: "Você parece animada com esse pedreiro." A frase veio carregada de ironia. Não rebati. Apenas me calei, sentindo uma mistura de raiva e libertação. Na última tarde de serviço, Cadu trouxe consigo um pequeno objeto de madeira. Mostrou-me um suporte que havia esculpido para a pia, feito com sobras de material. Disse que achava que ficaria melhor do que a peça antiga e que não cobraria nada por aquilo. Toquei o presente com cuidado, sentindo a textura lisa, e agradeci de um jeito que me pareceu íntimo demais. Por dentro, eu sabia que aquele simples gesto revelava algo que eu começava a perceber. Existia espaço para um novo começo, ainda que não tivesse forma definida. Quando Cadu foi embora, fiquei na varanda olhando a rua com um suporte de madeira nas mãos. Rogério não estava em casa, e o silêncio que antes pesava parecia agora diferente, carregado de possibilidades. O vazamento foi o motivo para abrir a porta, mas o que realmente começava a jorrar não vinha dos canos quebrados. Era algo mais profundo, que eu ainda não sabia nomear, mas que já não podia negar. A manhã nasceu clara, e eu já estava desperta antes do primeiro galo. Caminhei pela casa ainda em silêncio, preparando o café e observando o banheiro arrumado com os reparos quase finalizados. O suporte de madeira que Cadu havia deixado repousava sobre a pia como um detalhe discreto, mas que chamava minha atenção sempre que eu passava por ali. Era simples e bonito, feito com cuidado. Eu não lembrava a última vez que alguém fizera algo assim por mim sem esperar nada em troca. Quando o portão rangeu, senti um aperto no peito. Cadu chegou com o mesmo jeito tranquilo, cumprimentou com um sorriso rápido e entrou com suas ferramentas. Disse que ainda precisava revisar o encanamento e ajustar a pressão da água. Acompanhei até o banheiro e fiquei encostada na porta observando. Ele trabalhava com firmeza e calma, como quem respeitava cada detalhe. A cada movimento, parecia que o ambiente se enchia de algo que há muito não existia naquela casa: leveza. Enquanto ele desmontava uma parte do registro, ocupei-me passando pano no quarto, tentando disfarçar a ansiedade. Ouvi a voz dele perguntar se eu morava ali há muito tempo. Respondi que sim, que fora a casa onde criei minha filha, onde vivi quase toda a minha vida de casada. Ele comentou que já tinha visto muitas casas assim, antigas, cheias de histórias escondidas nas paredes. Ri de leve e disse que as paredes daquela casa sabiam mais do que deviam. Nós nos entreolhamos por um instante, e o silêncio que se seguiu não foi de desconforto, mas de cumplicidade. Ao meio-dia, serviu o almoço. Não era costume preparar para estranhos, mas naquele dia fiz arroz, feijão e frango ensopado. Coloquei à mesa sem cerimônia, oferecendo a Cadu um prato. Ele agradeceu com sinceridade e nós comemos juntos, falando pouco, mas com a sensação de que aquela refeição tinha um peso maior do que aparentava. Entre um gole de suco e outro, contou que vivia de cidade em cidade, aceitando obras e concertos, e que tinha um filho pequeno em outra região. O menino morava com a mãe, e ele fazia o possível para mandar dinheiro. Ouvi com atenção, sentindo um misto de ternura e respeito por aquele homem 20 anos mais novo, mas já marcado pelas responsabilidades da vida. A tarde avançou devagar. No banheiro, Cadu se abaixou para alcançar o cano mais escondido e eu entrei para levar um copo d'água. Ao me virar, quase esbarrei nele.
A proximidade inesperada fez meu corpo reagir antes da mente. Paramos por um instante, tão perto que podíamos sentir a respiração um do outro. Nervosa, deixei escapar um riso e disse baixinho: "Assim não, homem!" A frase saiu meio brincadeira, meio defesa, mas também carregada de algo que nenhum de nós queria admitir em voz alta. Ele riu de volta, Tang, ajeitando-se, e respondeu apenas que precisava de espaço para alcançar o registro. O clima ficou suspenso no ar, como se a casa inteira tivesse parado para observar aquele momento. Segurei o copo com força e saí rápido, o coração acelerado. No entanto, ao voltar para a cozinha, notei que eu sorria sozinha, algo que não fazia há muito tempo. No dia seguinte, Rogério voltou bêbado outra vez, reclamando da comida e da falta de dinheiro. Jogou as chaves sobre a mesa e disse que não entendia por que eu me preocupava tanto com o banheiro. Ouvi em silêncio, sentindo que já não tinha forças para discutir. Pela primeira vez, a imagem de Cadu agachado no chão surgiu na minha mente no meio de uma briga. A comparação foi inevitável. Um me tirava, o outro, mesmo sem querer, me devolvia. Durante a semana comecei a inventar desculpas para acompanhar de perto o trabalho do pedreiro. Passava pano no chão, organizava as roupas, tirava o pó dos móveis, mas na verdade queria apenas estar por perto. Cadu notava, mas não dizia nada. Respeitava meu espaço, falando apenas o necessário, com gentileza discreta. De vez em quando contava alguma história simples, como a de uma reforma em que a família inteira ajudou a carregar tijolos. Eu ria de detalhes que para qualquer outra pessoa seriam banais. Uma tarde, enquanto ele serrava um cano, entrei com o rádio ligado. Tocava uma moda de viola que falava de saudade. Cadu comentou que lembrava o pai, que costumava cantar aquelas músicas enquanto trabalhava na roça. Eu me emocionei, dizendo que meu pai também era homem simples, que me ensinou a costurar antes mesmo de aprender a ler direito. Ficamos em silêncio depois, mas era um silêncio cheio de lembranças que, de alguma forma, nos aproximava ainda mais. No último dia de trabalho, o banheiro estava pronto, as infiltrações resolvidas e a água corria limpa pelos canos novos. Cadu arrumou as ferramentas e disse que, se eu precisasse de qualquer coisa, bastava chamar. Agradeci e ofereci um pedaço de bolo que eu acabara de assar. Sentamos na varanda para comer, vendo a rua calma da cidade pequena. O sol descia devagar, pintando as casas de dourado. Olhei para ele e percebi que, mesmo sem saber o que viria depois, algo dentro de mim já havia mudado. Naquele instante simples, senti que o mundo não era só a casa em silêncio, o marido ausente e o peso dos anos passados. Havia também a possibilidade de um novo sopro de vida, revelado por olhares, palavras breves e pequenos gestos. E foi nesse espaço íntimo, quase imperceptível, que nasceu a nossa aproximação. A tarde estava quente e abri todas as janelas para deixar o vento circular pela casa. A obra no banheiro já estava praticamente finalizada. Mas Cadu voltara para revisar os últimos detalhes do encanamento e garantir que não haveria mais infiltrações. Preparei café fresco, como fazia todos os dias em que ele aparecia, e arrumei a cozinha sem perceber que eu estava dedicando mais tempo ao avental limpo, ao cabelo preso de maneira mais cuidadosa. O simples fato de esperar por sua chegada me trazia uma sensação diferente, como se a rotina tivesse encontrado um novo ritmo. Ele entrou sorrindo, carregando a caixa de ferramentas no ombro. Cumprimentou-me com respeito, o olhar firme e direto, e foi logo para o banheiro. Eu o segui, levando uma bandeja com 2 xícaras. Enquanto ele desmontava parte do registro, me encostei à porta, observando o movimento dos braços fortes, a destreza com que segurava as chaves de ferro, e percebi o contraste entre aquele homem mais jovem e meu marido, cada vez mais ausente e carregado de indiferença. Cadu pediu que eu segurasse a lanterna para iluminar melhor o canto do cano. Aproximei-me e estiquei o braço. Ele se abaixou atrás de mim para alcançar a peça, tão próximo que pude sentir o calor do corpo dele. O gesto foi rápido, mas suficiente para que meu coração disparasse. A tensão da proximidade fez com que eu deixasse escapar, entre nervosa e divertida, a frase que mais tarde se tornaria lembrança definitiva. Assim não, homem.
As palavras saíram com um tom leve, como quem tenta disfarçar o susto com humor. Cadu, ainda abaixado, ergueu os olhos e encontrou os meus refletidos no espelho embaçado do banheiro. Sorriu um sorriso tímido, mas verdadeiro, que parecia dizer mais do que qualquer resposta. Ri também, meio sem jeito, e me virei para a porta como se precisasse escapar da própria coragem. A casa ficou impregnada daquela frase, simples e inesperada, mas carregada de algo novo. Depois do momento, o ambiente mudou. O silêncio entre nós já não era vazio. Era cheio de significados que nenhum de nós ousava nomear. Ele terminou de ajustar o cano. Levantou-se devagar e aceitou a xícara de café que ofereci. Sentamos lado a lado na beira da mesa improvisada do banheiro, rindo de coisas banais, como o estado dos azulejos que pareciam nunca terminar de soltar pó. Mas por trás das risadas havia um fio de desejo que ambos sentíamos e não confessávamos. No fim da tarde, Rogério chegou mais cedo do que de costume. Encontrou Cadu guardando as ferramentas e eu ainda com a bandeja na mão. O olhar dele se estreitou. Fingiu naturalidade, mas a voz saiu carregada de ironia quando perguntou se o pedreiro já estava de mudança para a casa. Eu me calei, apertando os dedos no pano de prato. Cadu apenas respondeu, sem perder a calma, que o serviço estava pronto e que voltaria apenas para revisar se não haveria novos vazamentos. Rogério não respondeu. Subiu para o quarto resmungando, e o clima pesado tomou conta do ambiente. Quando Cadu se despediu, acompanhei-o até o portão. A rua estava tranquila, o sol se pondo atrás dos telhados baixos da cidade. Ficamos alguns segundos em silêncio, até que ele disse: "Não se preocupe, dona Helena. A senhora pode me chamar se precisar de qualquer coisa." Agradeci e percebi que naquele instante eu queria dizer mais, mas me contive. Observei-o seguir pelo caminho, o passo firme, e senti uma estranha mistura de paz e expectativa. Dentro de casa, Rogério me esperava sentado na sala, os olhos vermelhos de bebida. "Está feliz agora? Fazendo graça para pedreiro na frente dos vizinhos?" Acusou com rancor. Respirei fundo, segurei as lágrimas e respondi apenas que eu precisava de alguém para arrumar o que ele nunca se importava em consertar. Rogério riu sem humor e foi para a cozinha, deixando o copo bater contra a mesa. Levantei-me, fui até o quarto e fechei a porta por dentro. Naquela noite, deitada na cama, não consegui dormir. Revivi a cena no banheiro como se fosse um filme em câmera lenta. O modo como Cadu se abaixara, a proximidade inesperada, o susto transformado em riso, a frase que escapou dos meus lábios sem planejamento. "Assim não, homem!" Repeti baixinho para mim mesma, agora com um sorriso tímido, lembrando do olhar dele pelo espelho. Não era apenas desejo, era o despertar de algo adormecido há anos, a lembrança de que eu ainda podia me sentir mulher, ainda podia sentir o corpo reagir, ainda podia rir de uma situação tão simples. Enquanto Rogério roncava pesado na sala, abracei o travesseiro e deixei os pensamentos correrem. Pela primeira vez em muito tempo, não era o silêncio que me cercava, mas um turbilhão de sentimentos que me devolviam a sensação de estar viva. Eu sabia que nada estava resolvido, que minha vida ainda era feita de paredes manchadas e dores antigas, mas havia uma fresta aberta. E tudo tinha começado com aquela frase despretensiosa, dita em tom de brincadeira, mas carregada de verdades que o coração já não conseguia esconder. A madrugada passou devagar, e quando a manhã chegou, levantei com a certeza de que algo havia mudado dentro de mim. O banheiro estava limpo, a infiltração resolvida, mas era no meu peito que o conserto começava a acontecer. E sem perceber, eu já havia dado o primeiro passo para me libertar do peso que carregava. A frase, simples e quase ingênua, agora parecia um símbolo, um marco entre o que ficava para trás e o que começava a nascer. A madrugada que se seguiu foi longa. A frase girava na minha cabeça como um refrão impossível de silenciar. Deitada, sentia-me dividida entre a culpa e um calor estranho que me devolvia a vida. Rogério roncava pesado, e a casa parecia carregada de cheiros que já não me pertenciam. Perfume barato,
suor azedo, restos de álcool. Fechei os olhos, mas em vez de dormir, revivi a cena em que Cadu se abaixava atrás de mim. O susto que virou riso, o olhar pelo espelho. Era como se eu tivesse descoberto uma parte de mim que estava esquecida debaixo do pó dos anos. Ao amanhecer, levantei antes do sol. Fui até a varanda e fiquei olhando a rua deserta. O vento fresco trouxe lembranças. O dia do casamento, o nascimento de Marina. As noites em que eu esperava Rogério voltar do trabalho com um doce enrolado no guardanapo. Pensei em tudo o que vivemos, nas promessas do altar, e senti o peso da traição se espalhar como rachadura em parede velha. Era amor ou apenas hábito, medo de mudar, apego a uma vida construída sobre cacos? No meio da manhã, liguei a máquina de costura para me distrair. O som constante ajudava a organizar os pensamentos, mas até as linhas pareciam se embaralhar. Costurava um vestido para Dona Cida, mas as mãos tremiam e o ponto saía torto. Concentre-se, repeti, mas bastava um instante para a lembrança do sorriso de Cadu invadir minha mente. Eu me sentia culpada, não por ter feito algo errado, mas por desejar, por permitir que dentro de mim renascesse uma centelha de esperança vinda de outro homem. À tarde, arrumei a casa e preparei o jantar como sempre, mas com movimentos automáticos, como se o corpo estivesse presente e a mente em outro lugar. Rogério chegou tarde, irritado, dizendo que o patrão cobrava demais, que não tinha paciência para mulher desconfiada. Jogou a chave sobre a mesa, empurrou a cadeira e serviu-se de comida sem agradecer. Observei cada gesto e me perguntei em que momento perdemos o respeito. Em que ponto o casamento deixou de ser encontro para virar batalha muda? Quando ele me acusou de estar calada demais, respondi: porque falar já não adianta. Ele riu com desprezo e voltou-se para a televisão. Naquela noite deitei tarde, mas o sono não vinha. As imagens da minha vida passavam como filmes em preto e branco. A juventude cheia de sonhos, o tempo em que eu acreditava que o amor era suficiente para sustentar tudo, os anos em que me anulei tentando manter a família inteira. Eu me sentia dividida entre dois mundos. O de Rogério, carregado de mágoa e rotina, e o que começava a surgir diante de mim, ainda indefinido, mas cheio de possibilidade. Do outro lado da cidade, eu soube depois, Cadu também não dormia. Na pensão simples, ele segurava a foto do filho. E eu aqui tentava não pensar nele. Nos dias seguintes, evitei contato. O serviço dele já tinha terminado, e não havia motivo para que voltasse. Mesmo assim, eu me pegava imaginando a chegada no portão, a caixa de ferramentas, o sorriso rápido. Quando passava pano na cozinha ou varria a varanda, lembrava do modo como ele olhava para as paredes, não apenas como rachaduras, mas como quem entendia o que estava por trás delas. Numa manhã, encontrei Dona Zilda no mercado. Ela comentou que viu Cadu levantando uma parede sozinho. Disse que ele era esforçado, que não lhe faltava serviço. Sorri fingindo indiferença, mas senti o coração disparar. Ao final daquela semana, sentei sozinha com uma caixa de fotografias antigas. Casamento, infância de Marina, festas de família. Passei os dedos sobre cada retrato e senti uma dor funda, como se eu estivesse enterrando memórias ainda vivas. Em uma das fotos, eu e Rogério sorríamos abraçados em frente à igreja, tão jovens que parecemos outras pessoas. A pergunta veio como um golpe. Quem era aquela mulher? E onde ela estava agora? No silêncio da noite, fechei a caixa e encostei a cabeça na parede. A casa estava quieta, mas por dentro o barulho era ensurdecedor. Eu sabia que não poderia continuar fingindo que algo precisava mudar. A lembrança de Cadu me fazia sentir viva, mas a culpa me mordia o peito. A lealdade à minha filha, a história construída pesava tanto quanto o desejo de ser novamente olhada com atenção. Enquanto o relógio marcava as horas lentas, compreendi que vivia entre duas escolhas impossíveis. Permanecer ao lado de Rogério era me manter presa a uma vida que me apagava um pouco mais a cada dia. Permitir-me sentir por Cadu era arriscar um caminho incerto, cheio de julgamentos. A madrugada avançou e eu continuei ali, sentada na sala escura sem resposta, apenas com o coração dividido entre a culpa e o desejo.
A semana avançava em ritmo lento, arrastada pelos silêncios entre mim e Rogério. A casa já não lembrava nada dos tempos em que o casamento sustentava algum afeto. Eu me mantinha ocupada com a costura, mas dentro de mim a tensão crescia como uma corda prestes a romper. Rogério chegava cada vez mais tarde, trazendo o cheiro da bebida, da rua e do perfume que denunciava sua ausência, mesmo quando estava presente. Numa sexta-feira, a chuva desabou forte. Eu esperava que ele chegasse cedo por causa do temporal, mas foi em vão. O relógio avançou madrugada adentro. Quando o portão bateu, já passava das 2. Rogério entrou cambaleando, molhado, olhos vermelhos, boca amarga de álcool. Sem me olhar, jogou o guarda-chuva num canto e deixou as chaves sobre a mesa. Eu observava em silêncio, tentando controlar a raiva que queimava por dentro. Ele abriu a geladeira, pegou uma garrafa e se serviu como se estivesse sozinho. Respirei fundo e, pela primeira vez em muito tempo, quebrei o silêncio. Rogério, precisamos conversar. Ele riu com desdém, sentou-se e bebeu um gole. Conversar sobre o quê? Sobre o vazamento? O pedreiro? Ou sobre a sua mania de imaginar coisa? Levantei devagar, os olhos firmes. Não estou imaginando nada. Sei o que você anda fazendo. As mensagens, os perfumes, as noites fora. Não precisa negar. Rogério bateu a mão na mesa. Você não sabe de nada. Sempre foi paranoica. A voz alta, carregada de irritação. Mantive-me firme. Eu não sou cega. E pior do que a traição é esse desprezo, essa indiferença que você traz para dentro de casa todos os dias. Ele se levantou, respiração pesada, olhar de raiva. Quer saber a verdade? Eu cansei. Cansei de você, dessa casa parada, dessa vida morta. Você está velha, Helena. As palavras me atingiram como golpes, mas eu não desmoronei. Era como se uma força antiga, guardada em silêncio, resolvesse se levantar. Velha? Talvez, mas não morta. E se a vida aqui ficou morta, foi porque você matou Rogério. Não eu. O silêncio pesado tomou a sala. Ele desviou o olhar, sentou de novo, serviu outro gole. A mão tremia. Eu permaneci de pé, ereta, respirando fundo, sentindo pela primeira vez que não era eu quem se encolhia. Depois de alguns minutos, ele murmurou. Você acha que vai viver do quê? De costura? Quem vai olhar para você? Não respondi de imediato. Pensei em Cadu, não como fuga, mas como espelho do que ainda existia em mim, a possibilidade de ser vista, ouvida, respeitada. Disse apenas, quem tiver olhos para ver. Nos dias seguintes, a casa ficou ainda mais fria. Rogério me evitava. Eu já não fazia esforço para agradar. As refeições eram simples e o hábito virou formalidade. Eu me sentia estranhamente leve, como se a explosão daquela noite tivesse aberto espaço para respirar. À noite, lembrava das palavras dele, mas também da minha firmeza. Pensava em Cadu, no sorriso tímido, na paciência com que mexia nos encanamentos, no jeito de tratar cada detalhe como se tivesse importância. Pela primeira vez, tive coragem de encarar o desconhecido. O confronto inevitável tinha acontecido. E eu sabia que dali em diante não seria mais a mesma. O dia seguinte amanheceu cinzento. Observei Rogério dormir na poltrona da sala, ainda vestido, o copo vazio ao lado. O rosto dele parecia envelhecido pelo desleixo e pelos excessos. Não senti pena nem raiva, apenas distância. Passei a manhã arrumando a casa em silêncio. Cada objeto lembrava como aquele lar fora construído. O armário da época em que Marina nasceu, a cortina de renda que costurei, o rádio que Rogério trouxe numa feira, quando ainda havia gestos de carinho. Agora tudo parecia ruir por dentro, como as paredes com vazamento. Perguntei a mim mesma quanto tempo eu ainda perderia tentando consertar o que já não tinha conserto. Decidi visitar minha filha. Peguei o ônibus até a cidade vizinha e passei a tarde com Marina. Conversamos sobre coisas simples. O trabalho dela, os meninos, as dificuldades do dia a dia. Evitei tocar no assunto do casamento, mas ela percebeu a inquietação nos meus olhos. Você parece cansada, mãe. Está acontecendo alguma coisa? Sorri, desviei o olhar e disse, chega uma hora
em que a gente precisa pensar no que ainda dá para viver. Ela me abraçou forte, sem fazer perguntas. De volta, encontrei Rogério à mesa, com cheiro de bebida. Ele perguntou de maneira seca onde eu tinha estado. Com a nossa filha. Balançou a cabeça, fez um comentário amargo e voltou-se para o prato vazio. Eu não discuti. No dia seguinte, Cadu apareceu no portão. Disse que passara apenas para saber se estava tudo certo com o serviço, se o encanamento resistir às últimas chuvas. Agradeci, ofereci um café e o convidei a entrar. Conversamos na varanda sobre coisas corriqueiras. O suporte de madeira que ele fizera continuava no banheiro. Comentei que ainda me lembrava de quando o trouxera. Ele sorriu e disse que gostava de deixar um pedaço de si em cada lugar por onde passava. A simplicidade dessa frase aqueceu meu coração. Rogério chegou pouco depois e nos encontrou conversando. Olhou com desconfiança, mas não disse nada. Entrou sem cumprimentar e a tensão ficou no ar. Cadu percebeu, despediu-se e saiu. Fiquei na varanda olhando-o se afastar e compreendi que não se tratava apenas de atração ou novidade. Era dignidade. Com Cadu, mesmo nos silêncios, eu me sentia respeitada. Com Rogério, eu me sentia diminuída a cada palavra. À noite, sentei-me na beira da cama, olhando a mala no armário. O tecido gasto parecia me convidar a uma decisão adiada há anos. O medo apertava o peito. Recomeçar aos quase 60, a solidão, o julgamento da cidade. Mas havia algo maior que o medo. A necessidade de sobreviver. Não apenas viver dias, mas ter dias com sentido. No sábado, Rogério saiu cedo para encontrar os amigos. Aproveitei o silêncio da casa para arrumar minhas coisas. Não levei muito. Algumas roupas, a máquina de costura, fotografias escolhidas, o suporte de madeira feito por Cadu. Cada item na mala era uma escolha. Uma despedida e também um recomeço. Quando fechei o zíper, respirei fundo e percebi que eu não estava fugindo. Eu estava me libertando. Quando Rogério voltou, me encontrou na sala com a mala ao lado. Ele riu com sarcasmo, perguntando se eu pretendia visitar a irmã. O riso morreu quando viu a firmeza nos meus olhos. Estou saindo, Rogério. Não porque você me traiu, não porque me chamou de velha. Estou saindo porque não quero mais viver do jeito que a gente vive. Ele ficou em silêncio. Surpreso. Continuei. Passei a vida tentando segurar esse casamento. Mas não posso segurar sozinha. Você desistiu de nós faz tempo. Agora é minha vez de escolher. Ele tentou argumentar, mas a voz saiu fraca. Peguei a mala e caminhei até a porta. Antes de sair, olhei uma última vez para a casa de tantos anos. Não havia ódio, apenas a certeza de que ali não era mais o meu lugar. Abri a porta e deixei o vento da rua entrar. Do lado de fora, a vizinhança seguia sua rotina. Parei na varanda, respirei o ar fresco e senti um peso diminuir dos ombros. Eu não sabia como seria o futuro, mas pela primeira vez em muito tempo, eu era dona do meu caminho. Naquela noite, me hospedei na casa de uma amiga, levando apenas o essencial. Deitei cansada, mas com a alma mais leve. Pela janela, vi as estrelas e sorri de maneira tímida, mas verdadeira. Não havia garantias nem promessas, apenas a certeza de que a decisão estava tomada. E com ela, nascia a possibilidade de recomeçar. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta, mas constante. Aluguei uma pequena casa perto da praça central, simples e iluminada, onde a varanda recebia o sol da manhã. Instalei minha máquina de costura no quarto da frente, e ali montei um ateliê improvisado. As vizinhas logo souberam que eu estava disponível para trabalhos, e, pouco a pouco, as encomendas começaram a chegar. Vestidos de festa, uniformes, bainhas. Cada ponto dado parecia firmar o tecido e também remendar algo dentro de mim. Marina me visitava sempre que podia, trazendo os netos para brincar no quintal. Eu os recebia com bolo de fubá e histórias da juventude, sentindo a vida voltar em pequenos gestos. Quando a filha perguntava como eu estava, eu respondia. Um dia de cada vez, Rogério permaneceu na casa antiga. Notícias chegavam pelos vizinhos, que ele continuava bebendo, que aparecia em bares até tarde, que andava mais amargo. Eu não me alegrava com isso, nem sentia culpa. Eu tinha feito a minha escolha.
Cadu continuava pela cidade, trabalhando em obras diferentes. De vez em quando, eu ouvia falar dele pela dona Zilda. Certo sábado de manhã, ao ir à feira, nós nos encontramos por acaso. Ele estava com a caixa de ferramentas, conversando com um vendedor. Quando me viu, sorriu daquele jeito simples. Nos aproximamos com naturalidade, como dois conhecidos que compartilham uma história sem precisar explicar. Falamos sobre o clima, os preços da feira, detalhes da vida. Ele contou que estava numa reforma grande e que ficaria mais tempo na cidade. Eu falei das encomendas, das visitas de Marina e dos netos. O diálogo era leve, carregado de ternura que dispensava declarações. Ao nos despedirmos, trocamos apenas um aperto de mão e um olhar demorado. Não houve promessas nem urgência. Apenas a sensação de que havia tempo. Voltei para casa com o coração tranquilo. Pela primeira vez, não pensava no futuro com ansiedade. Eu me sentia satisfeita com o presente, com a liberdade de escolher meu caminho e com a possibilidade de permitir que alguém me acompanhasse nele, sem pressa. As semanas passaram e os encontros ocasionais se repetiram, às vezes na feira, outras em frente à igreja ou na padaria. Sempre simples, sempre respeitosos. Havia um entendimento silencioso entre nós, como se reconhecêssemos a mesma necessidade de recomeçar sem atropelar o tempo. Descobri em mim uma paciência nova. Esperar porque eu queria, não porque eu precisava. Uma tarde, Cadu apareceu na minha porta com um vaso de roseira. Disse que passara numa floricultura e lembrara de mim. Aceitei o presente emocionada e plantei no quintal. Vai levar tempo para florescer, mas vai valer a pena, ele comentou. Respondi com um sorriso que dizia mais do que palavras. O gesto simples simbolizava o que vivíamos. Algo que nascia devagar, sem pressa de se transformar em compromisso, mas com raízes firmes. Meu ateliê prosperava. As encomendas aumentaram e chamei uma jovem vizinha para me ajudar. O riso dela enchia a casa de energia e eu me sentia feliz em poder ensinar. Era como se a vida se renovasse diante dos meus olhos. Numa noite de sábado, enquanto eu terminava um vestido, escutei no rádio uma moda de viola. A melodia me lembrava dos dias em que eu sofria sozinha na cozinha. Agora, em vez de dor, a música me trouxe serenidade. Desliguei a máquina, recostei na cadeira e deixei o som preencher o espaço. Eu estava sozinha, mas não solitária. Minha casa já não era silêncio pesado, e sim abrigo. O tempo passou sem pressa. Eu e Cadu seguimos nos encontrando cada vez mais próximos, mas sem pressa de definir o que seríamos. Dois adultos com passados marcados que encontraram um no outro a chance de partilhar sem exigir. Numa manhã clara, saí para regar a roseira. Pequenos botões surgiam nos galhos. Sorri, lembrando que, assim como aquela planta, minha vida florescia no tempo certo, depois de atravessar secas e tempestades. Senti orgulho da minha coragem, da decisão que tomei, da liberdade que reconquistei. O sol se espalhava sobre a cidade. Respirei fundo e voltei para dentro, onde a máquina de costura me esperava. Antes de retomar o trabalho, parei diante do espelho. Enxerguei as marcas do tempo no meu rosto, mas também um brilho novo nos olhos. Era a imagem de uma mulher que não desistiu de si mesma. Minha história não termina aqui. Ela continua em cada dia vivido com dignidade, em cada ponto dado no tecido, em cada encontro inesperado com Cadu na feira. O desfecho não é um final fechado. É a continuação natural de uma vida que escolheu renascer. Eu sei que ainda terei desafios, mas agora estou pronta. A música no rádio voltou a tocar. Mais leve, quase festiva. Sorri sozinha. Ajeitei o tecido sobre a mesa e retomei a costura. Do lado de fora, a cidade pequena seguia seu ritmo, indiferente às dores e conquistas escondidas atrás das portas. Mas dentro da minha casa, o silêncio já não era ausência. Era paz. E eu, finalmente, respirava livre. E assim como eu encontrei forças para recomeçar, você também pode escrever novos capítulos na sua vida. Se minha história tocou o seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vamos continuar juntos nessa jornada de histórias emocionantes.